tempo perdido. O diabo crê. Eu também creio. Crê e treme. A gente canta isso, faz chover, e você põe seu coração nisso, entende e crê. Mas você precisa entender, chuva é resposta a algo que saiu da terra. Não existe chuva enquanto não sobe algo. Enquanto o sol da justiça não vem sobre a tua vida e você joga algo para cima, ele não tem como devolver. Toda a resposta do céu, tudo que o Senhor envia para a terra, é resposta de algo que a terra devolveu. Porque tudo que o Senhor tinha para dar sobre a terra, Ele deu quando Ele a criou. Tudo que Ele nos devolve agora é resposta de algo que nós pegamos aqui e devolvemos na mão dEle. Então Ele colocou algo na nossa mão e nós olhamos para aquilo e vemos um problema naquilo, aquilo está deformado, nós devolvemos aquilo a Ele e Ele devolve aquilo para nós. Isso é o que nós fazemos, isso é a chuva. É a terra se submetendo ao sol e devolvendo em forma de vapor para cima. O Senhor condensa aquilo e devolve de forma aproveitável para nós. Uma água que está no ar é que você não consegue aproveitá-la. Mas quando ela se coloca debaixo do sol, ela sobe e volta em forma de água para a gente. Isso é a minha, a tua vida. Se não é só fé, que não gera nada, porque é necessário entender o que eu estou fazendo. Senão o Senhor te vê clamando, te vê com o coração rasgado diante dele, ele fala, mas isso não muda o mundo. O que muda é a sua atitude. A fé, ela só serve para você saber que Deus existe, para você conhecer a Deus, para você andar em cima de algo que você entendeu. Ela por si só não muda nada. Da mesma forma que se alguém seguir os princípios sem crer, ele vai colher. E alguém que crê e não segue os princípios não colhe. Mas a igreja acha que pelo fato dela confessar e crer em Jesus, as coisas vão acontecer. E ela olha para os vizinhos que não são cristãos, e as coisas acontecem porque eles seguem princípios. O mundo é regido por princípios e não por fé. Fé é o que faz com que eu consiga andar nos princípios malucos, naquilo que parece que aos olhos não vai funcionar. A fé faz com que eu o conheça. A fé faz com que eu entenda o que são os mandamentos de Deus, mas o que tem peso são os mandamentos. Aquilo é que muda. A fé serviu para Abraão conseguir sacrificar o filho, mas foi o sacrifício do filho que mudou as coisas, não a fé de Abraão. A fé te conduz a fazer as coisas. Por isso que não adianta eu crer se eu não entender. Sem entendimento meu povo se corrompe, não sem fé. Amém, querido? Pode trazer tua oferta, teu dízimo. Abre sua Bíblia, querido, em Atos 18. Verso 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Esse era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Amém, queridos, até aqui. Vamos orar, feche seus olhos. Espírito Santo do Senhor, que o Senhor nos conduza, Espírito Santo, a sair da carne, Pai amado, a sair de um nível intelectual apenas, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja viva e eficaz na nossa vida nessa manhã, Senhor. Que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, Senhor. Que a nossa palavra passe pelas nossas emoções, que ela quebre a nossa alma, Senhor. Que ela saia do nível emocional, Senhor. Que ela possa tocar no nosso espírito, Senhor. Tocar no nosso centro de governo, para que nós possamos caminhar em cima dela, em nome de Jesus. Amém? Quando a Bíblia fala de Apolo aqui, querido, quando ela começa a falar desse homem, ela fala algumas coisas a respeito dele. Ela fala que era um judeu,
que ele era instruído no caminho, ou seja, ele tinha sido ensinado por alguém, que ele era fervoroso de espírito, o homem tinha fogo, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, ou seja, ele era cuidadoso para ensinar, fazia tudo direitinho, mas ele conhecia somente o batismo de João. E a Bíblia diz que ele consegue convencer pessoas. Quando você continua lendo o texto, ele convencia outros judeus que Jesus era o Cristo. Então, um homem que pregava o Evangelho, tinha autoridade do Espírito para influenciar e convencer outras pessoas. Essa era a vida de Apolo. Se submeteu a ensino, estudava a Bíblia direitinho, ele era crente, um pregador da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que ele conhecia apenas o batismo de João. No começo da semana, na segunda-feira, eu estava ouvindo alguma ministração, não lembro de quem, e eu ouvi uma frase que eu peguei, na segunda eu escrevi muita coisa sobre isso. E ontem Deus juntou isso comigo com Atos 18, com Apolo, sobre lei e graça, sobre o que é lei e o que é graça, e como a gente anda no meio dessas duas coisas. Em tudo, querido, em tudo que a gente vai fazer, uma regra para a gente não se perder, para a gente conseguir identificar o que é erro e o que é certo, é a gente entender qual é o propósito de tudo. Por que a gente faz as coisas? Qual é o que foi que me moveu lá atrás? Qual é o propósito do Senhor quando Ele promoveu as coisas? Porque com isso, tudo que eu estiver fazendo aqui na frente, é só eu colocar isso naquela régua e eu vou saber se eu estou fazendo certo ou não. O problema não é o ter erro, eu não saber. O problema é quando esse erro ele entra na conta da minha personalidade, de quem eu sou, porque aí eu não consigo nem combatê-lo mais. Eu estava conversando com a Cássia, Deus falou uma coisa comigo. Ontem, desde segunda-feira, eu tenho percebido que minha ansiedade estava voltando, pouquinho a pouquinho. Chegou na sexta-feira, eu estava pilhado, ontem de manhã, muito mal. Eu liguei para o médico e falei para ele, e aí ele me perguntou: você passou algum estresse, alguma coisa essa semana? Eu falei: sim, semana está muito. Ele falou: é isso. E ele me falou, meu remédio ia aumentar agora, no mês que vem. Ele falou: aumenta já. Isso acelerou, né, o processo. E algo que foi maravilhoso para mim, durante, 25 anos da minha vida, eu sentia algo que era a ansiedade, mas para mim aquilo era é meu jeito. Eu contava, às vezes, enquanto a gente estava conversando aqui, eu contava que eu dormia 4 horas, 5 horas, e eu acordava bem, e passava o dia bem, e eu achava aquilo um benefício de Deus sobre a minha vida, a minha capacidade de dormir pouco e estar bem o dia todo. Para mim aquilo era uma bênção de Deus. Eu tinha dores de cabeça, pelo menos 2 por semana, muito fortes, que para mim deve ser o óculos que eu não uso. Azia, eu ando no carro com pastilhas de azia, e eu já tinha procurado médico, feito endoscopia, e não tem nada no estômago, mas deve fazer parte de mim, e eu vivi com isso. Até que um dia, alguém que é autoridade naquilo, um médico, falou: isso é uma enfermidade. E explicou para mim o que acontecia dentro do meu cérebro, uma área do cérebro acelerada. Depois que eu comecei a me submeter àquilo, eu nunca mais tive uma dor de cabeça, eu nunca mais tive azia. Eu sinto sono como todo mundo, se eu durmo 5, 6 horas, eu tenho sono. Mas até aí eu estava vivendo o benefício de ter me colocado. A chave que mudou não foi essa. Foi que quando chegou sexta-feira e eu senti de novo aquilo, eu olhei para aquilo e falei: isso é a enfermidade, esse não sou eu. Doutor, a enfermidade está se manifestando de novo. Já me foi mostrado uma vez, isso aqui não faz parte de você. Eu já provei o que é viver sem as consequências daquilo. E como eu não sou apaixonado por aquilo, quando ele surgiu, eu levei de novo na mão dele: está aqui de novo, está vindo, o que eu faço? Aumento o remédio. O problema é que quando é na nossa vida e no nosso caráter, isso acontece, a gente traz para o Senhor identifica: isso não é você. Você carregou isso a vida toda, mas não é você. E quando o Senhor te toca, você começa a viver os benefícios daquilo durante 1 semana, 2. Que maravilhoso que é viver sem isso. Mas o diabo não desiste, ele volta depois de um tempo. O problema é que quando ele volta, ao invés de eu pegar e falar assim: eu estou sendo medicado, mas voltou,
E Deus vai falar, vamos aumentar a dose do remédio. Você fala, não, esse sou eu. Isso sou eu, isso faz parte de mim. Não, doutor, eu já tomei a medicação. O nome disso é orgulho. E aí eu volto a viver com as mesmas consequências lá de trás. E o pior, agora tomando medicamento. Porque agora eu estou vivendo na lei. E na lei eu tomo a medicação, mas continuo com os sintomas, constantemente. Porque a lei não é capaz de retirar isso de mim. A lei paga o preço. Por isso que em Hebreus fala, porque o sacrifício de bois e de cordeiros não é capaz de tirar o pecado do mundo. Então ano a ano tem que se renovar isso. Tem que se renovar isso. E aí eu me vejo sem saída. Porque agora eu estou tomando a medicação e ainda assim tenho os problemas. Eu tenho que ficar escondendo. Porque antes eu ainda tinha desculpa. Eu nunca fui tratado, ninguém nunca me falou, agora eu conheço. O que era o batismo de João, querido, que Apolo conhecia? O batismo de João era uma oportunidade para quem já conhecia e desobedecia. O povo foi batizado no Egito quando saiu. Quando o povo passou pelo Mar Vermelho, aquilo foi um batismo. O Senhor retirando do mundo e trazendo para uma nova aliança. E eles recebem leis. Foram batizados, foram lavados, agora está aqui os mandamentos para vocês. Obedeçam. Aquele povo passou todo aquele período da velha aliança em pecado, em desobediência a Deus. O Senhor traz João Batista dizendo, existe uma nova aliança, mas vocês precisam se arrepender do pecado. Batismo de João não é o batismo que nós fazemos com quem sai do mundo e vem para a igreja. Nós não fazemos o batismo de João. O batismo de João é para quem conhece e tem que se arrepender. Alguém que vem do mundo, ele não vem porque tomou conhecimento lá fora de que é pecado. Ele se apaixonou por Jesus, ele nem sabe por quê. Às vezes ele está na igreja e está fumando, e está dando glória a Deus, e aquilo não pesa, porque ele ainda não tomou consciência. Então é um processo quando você chega na igreja, para que o Espírito Santo comece a revelar dentro de você, que é errado o que você fazia. Então o arrependimento ele é constante. O propósito é que você vá se arrependendo do que você fazia lá atrás. O propósito desse batismo que acontece quando você chega, é que você um dia tome consciência de como você prejudicou pessoas, e aí no dia de hoje você se arrepende e pede perdão para o Senhor. Pai, eu machuquei pessoas lá atrás, depois de 2 anos na igreja, você lembra daquilo, o Espírito Santo te toca, e ali você se arrepende, e ali você é livre daquilo. Isso é um processo. O batismo de João, ele tinha que vir, porque pessoas já tinham conhecido o que era errado, adaptaram o que era errado dentro da lei, então eles conseguiam continuar praticando o erro, estando dentro da lei. Então vem João, arrependam-se. Arrependam-se, eu vim aqui para preparar o caminho para a chegada do rei, ou seja, vocês praticam lei e não conseguem estabelecer governo nem sobre vocês mesmos. Se vocês não arrumarem os caminhos, isso não é o Espírito quem faz. Vocês aplanem os caminhos, isso que o João estava dizendo. Arrumem os caminhos para que o rei possa entrar, para que o governo possa ser estabelecido sobre a tua vida. Então eles chamam Apolo e falam, deixa a gente ter um negócio mais pontual para te apresentar. Já passou o batismo de João, já foi, já superou isso. É preciso entrar na outra parte. E como é que você consegue pegar isso na tua vida e saber se isso acontece ou não? Eu preciso olhar para o propósito. O propósito sempre vai ser pegar a presença de Deus e levar para dentro de casa. O propósito, quando o governo me é dado, eu aceito Jesus, saio debaixo do governo do mundo, me coloco debaixo de Cristo. O propósito sempre vai ser pegar o Senhor e colocar Ele aqui, estabelecer o governo dele aqui. Isso era Davi. Davi passa por todo aquele processo. Quando ele chega em Jerusalém, ele fala, nós precisamos agora trazer a presença do Senhor para dentro do governo. Jesus já veio habitar. Jesus já me entregou o governo. O império das trevas não tem mais. Davi fala, agora nós precisamos trazer a presença para dentro. E ele vai buscar a arca. E ele vai como? Ele vai na lei. Porque na lei o que vale é trabalho. Na lei o que vale é quem obedece mais. É quem sabe mais, é quem conhece mais. Quando a gente fala de lei de graça, esquece algo que você está olhando como as alianças, mandamento. É o que está acontecendo dentro de mim. É a forma como eu me movo dentro.
Isso está dentro de todo homem, cristão ou não. Se mover pelo que flui aqui dentro, ou se mover por regras estabelecidas do lado de fora. E como essas duas coisas se misturam, todo homem tem isso. Seja o espírito que for que se move de dentro dele, a alma, ou seja, regras que forem que estão estabelecidas do lado de fora. Então Davi faz com todo o coração e toda a intenção, com toda a fé, com toda a boa vontade, ele faz aquilo que estava acontecendo. Vamos fazer com toda a intenção, com toda a boa vontade. E ele manda buscar a arca. Ele manda buscar a arca, vocês já sabem, manda fazer um carro novo e traz o carro com boi. E ele consegue levar. E está todo mundo pulando, alegre, sacrificando, oferecendo ao Senhor. Os crentes trazendo a arca do Senhor. Ofertando em cima de um carro novo. Pulando, tudo lindo e maravilhoso. O problema é que quando eles chegam num terreno um pouquinho mais esburacado, o carro balança. E um homem vai tocar naquela arca para tentar segurá-la. A Bíblia não diz que ela estava caindo, diz que ela balançou. E aí aquele homem, no meio de toda aquela festa de adoração ao Senhor, de culto ao Senhor, de sacrifício ao Senhor, ele vai tocar e ele morre, ele é vítima daquela situação. Porque o fato de eu conseguir conduzir a arca, o fato de eu conseguir adorar o Senhor, o fato da manifestação estar acontecendo, não significa que eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça, do jeito que o Senhor quer que eu faça. Porque a lei também conduz. O problema é que ela não tem solução para a vida. Aquele homem morre no meio do caminho. O problema é que quando o terreno fica mais pedregoso na sua vida, você não consegue achar solução. O problema é que enquanto está tudo plano e você está com a comunidade, está tudo lindo, você está caminhando. Quando o buraco abre na sua frente, a gente não tem resposta para aquilo. Porque a lei não tem resposta para todas as coisas, querido. Sabe por que a gente tem o Supremo Tribunal Federal? Porque você tem instâncias superiores de lei. Porque a lei não pode prever todas as coisas, ela não tem resposta para todas as coisas. Então, em última instância, ela precisa de homens que a organização da nossa sociedade deu a eles o poder e a autoridade de discernir no senso deles como se interpretar aquilo. Porque a lei, por mais detalhada que ela seja, ela não pode prever todas as coisas. O papel do Supremo Tribunal Federal na nação é o papel do Espírito. Aquele que discerne no meio da lei o que a lei quis dizer quando ela estava escrito aquilo. Isso que Jesus estava falando era isso que está escrito, mas é isso que meu pai queria dizer. Quando meu pai escreveu aqueles 10 mandamentos, o que ele queria dizer é: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso que ele quis dizer. Isso é o Espírito. Por isso que onde tem o Espírito, onde o Senhor está presente, tem liberdade. Por quê? Ele está dizendo: eu não preciso das regras e dos caminhos para passar. Dentro de mim vai gritar os caminhos que eu devo passar. Eu sou livre porque o meu coração me guia. Quando é que eu sei que eu estou preso? Eu estou o tempo todo pisando e procurando lugares para pisar, para fugir dos buracos, escolhendo caminhos onde não tem buracos. Em essência, o único propósito do Senhor é que nós conduzamos a presença dele, a arca, até dentro de nós. O que Davi descobre depois daquela morte? É preciso sacerdotes. Ele vai buscar a lei, ele faz uma pergunta para o Senhor: como trarei a presença do Senhor até mim? E eu acredito que ele foi buscar na lei, ele buscou as pessoas, ele buscou os escribas para entender como é que a gente faz para trazer a presença. E ele descobre: é preciso levantar sacerdotes. Porque só quem pode trazer a presença do Senhor são os sacerdotes. E de novo a gente vai olhar e falar: mas isso também era lei. Sim, mas isso é a figura daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Que a gente se coloque na posição do sacerdote para trazer a arca para dentro de nós, para trazer a presença do Senhor para dentro de nós. Porque todos nós começamos na lei, todo mundo começa na lei, mas a transição para a graça tem que acontecer. Todos nós, como chegando diante do Senhor, o Senhor se revela através de amor na vida de cada um. Ninguém aceita Jesus porque um livro de leis é apresentado e você olha para aquilo e fala: pô, é legal isso, eu quero seguir isso.
Ninguém aceita Jesus por isso. Você aceita Jesus porque o Espírito te toca, porque o amor do Senhor te toca, e aquilo é inegociável, aquilo é irrecusável, você se agarra naquilo. Aquilo é a manifestação de quem Ele é. Mas logo em seguida, a caminhada com o Senhor não é nisso, é na lei. Para todo mundo. Para todo mundo é: agora eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. É natural que todos comecem na lei. O problema é que isso é um período que nos protege. Isso era a lei. A Bíblia diz que a lei foi dada por causa do pecado do homem. O que era a lei? Eu vou te proteger da sua própria natureza, até que a sua natureza esteja formada. Então Deus se apresenta no Egito para o povo: eu sou o Deus de vocês. Faz todos aqueles milagres, aquele povo se encanta com aquilo e o segue. Aí Deus dá a lei, fala: a natureza de vocês ainda não foi mudada. Então, para que vocês evitem andar em caminhos de morte, entrem debaixo dessa lei, obedeçam isso, até que a natureza de vocês seja mudada. Negue a sua natureza e entre debaixo de leis. Eu estou com vontade de ir para lá, mas eu vou obedecer aqui, porque a minha natureza ainda não é, ela é cega. Quando essa natureza é mudada, a lei é retirada. Agora ide, você é uma cópia. Manifesta em amor, te atrai, te protege com leis, muda a tua natureza debaixo da circuncisão e agora vai. Agora vocês vão, não está mais debaixo de nuvem, não está mais debaixo de coluna de fogo, não tem mais maná. Josué circuncidou sim, agora podem ir. Esse é o caminho. Então o primeiro problema é: eu me apaixono pelo Senhor, Ele me traz debaixo de uma nuvem de obediência, de leis, para me proteger, e eu não quero obediência e leis. Eu amo aquela minha natureza. Então eu nego o mandamento para seguir a minha natureza. Por quê? Porque eu sou soberbo. Porque o Senhor diz que o Espírito está em mim. Então eu vou fazer o que eu estou com vontade de fazer. Ele fala: sim, mas não está gerado ainda. Porque tem um processo para isso ser gerado. E cada vez que você faz, você quebra a lei e volta para fora. E aí você volta para fora e pede perdão e se arrepende e volta para cá. E o batismo de João todo dia. Todo dia: me perdoa do que eu já sei. E volta para fora. Me perdoa do que eu já sei. E eu não saio do batismo de João. Sou eloquente, prego, faço tudo para o Senhor, viajo, Apolo, mas eu não saio desse batismo. Até que chega Áquila e Priscila e fala: vem cá, nós vamos te circuncidar. E não te circuncidar na carne, porque ele já era judeu. Nós vamos te circuncidar aí dentro. Pontualmente tem algo para ser tocado em você. Porque senão a sua vida é lei, deserto, lei, Egito, lei, Egito, lei, Egito, me perdoa, Senhor, volta, faço de novo porque eu não quero me submeter, volto para lá, e eu fico nisso, e eu nunca saio para entrar naquilo que o Senhor falou que eu ia entrar, e por isso eu morro no deserto. Uma geração que morre no deserto. Abraão levou 3 ou 4 meses para fazer o trajeto do Egito até Canaã. O povo levou 40 anos para fazer o mesmo trajeto. O trajeto de transformação era para durar poucos meses, e já está entrando naqueles lugares. Leva 40 anos, mas não é por causa de Deus. Por isso que cada um de nós entra num tempo diferente, porque fica nessa brincadeira de vem para cá e volta para lá, vem para cá e volta para lá. Porque quando você entra debaixo da lei, você não se reconhece nela. E é lógico que você não se reconhece nela, porque se você se reconhecesse nela, você já teria saído dela e ido para adiante. Ela ainda não faz parte da nossa natureza. Então eu vivo servindo ao Senhor na lei. Esse processo, queridos, ele está estabelecido por Deus desde a fundação do mundo. O Senhor manifesta uma aliança de amor, fala de uma aliança de amor, profetiza uma aliança de amor. Nós aceitamos, mas o que é entregue logo em seguida? Lei, mandamento, obediência. E depois de um período disso, eu vivo a tal da aliança de amor. Em toda a história de todos os homens isso acontece. E a figura disso está em Jacó. Deus sempre fala daquilo, mas na hora que vem para fora manifesta o contrário. Quando está Esaú e Jacó no ventre, Deus fala: o menor
o maior servirá o menor. Deus fala, Esaú vai servir a Jacó, enquanto eles ainda estavam no ventre de Rebeca. Só que quando eles vêm para fora, então a promessa era essa. Só que quando vem para fora, o maior é o primogênito. E o pai ia dar para o maior a primogenitura. Essa é a manifestação. E aí Deus conduz Israel, Jacó então, a manifestar algo diferente. Desde os 2 filhos de Adão, isso vem acontecendo. Tem um primogênito que serve, trabalha e oferece fruto de trabalho. E tem um mais novo que pastoreia ovelhas. Aquele parece ser o primogênito. O Senhor fala assim, mas o amor está nesse aqui. Porque eu prometi descendência. Eu manifesto trabalho primeiro, mas no segundo está isso. Eu prometi descendência para Abraão. Manifesta Ismael, um filho de escravo, alguém que serve. Mas a minha promessa está em Isaac. O Senhor prometeu para você uma aliança de amor. Você chega dentro da igreja e agora tem lei em cima de mim. E uma natureza me obrigando a fazer algo que é contrário à minha. E você fala a ele, fala assim, esse é o Ismael, que quando descobre lei, ele percebe que ele é escravo. Enquanto você estava no mundo, você não sabia que era escravo. Porque quando você estava no mundo, você fumava, você traía, você mentia, você bebia, e aquilo não te gerava acusação. Porque aquilo parecia ser parte da tua natureza. Até que um médico te analisou e falou, isso não é tua natureza, isso é um problema. E aí você não consegue deixar de fazer, você percebe que você é escravo. Antes você só não sabia que era escravo. Você achava que era você mesmo, agora você descobre. Por isso que o Cristo tem que se revelar em amor no começo, para você. Para você conhecer um outro você, diferente daquele. E aí você descobre, eu sou escravo, porque eu sou louco para fazer aquelas coisas que eu descobri e não quero mais fazer. E o Senhor fala, esse é o ponto de definição na tua vida. Se você vai ceder e voltar para aquela natureza, ou se você vai se submeter para ser transformado para a próxima. Mas desse lugar ninguém foge. Ninguém escapa disso. Então Jacó sim era a manifestação da aliança do Senhor, do segundo que viria. E quando ele vai para a casa do Labão, do tio dele, ali é rasgado isso diante dos nossos olhos. Ele chega e se apaixona pela aliança. Ele vê Raquel e se apaixona. Deus não mostra para ele outra filha, Deus mostra, o pai mostra a Raquel. E por amor eu quero essa aliança. E aí o Senhor fala, trabalhe por ela. Você chega na igreja, se apaixona por Jesus. E aí é vigília, é culto, é oração, é oferta. Eu sou louco por Jesus, sabe o comecinho? Eu sou maluco por Jesus, tá bom. Aí chega o dia de você receber do Senhor aquela promessa, e Ele te dá Lia. E Ele diz para você, na nossa casa não se faz assim. Não se pega a mais nova, antes de tomar posse da mais velha. E a hora que você acha que está abafando com Deus, porque você está chapado nele, servindo a Ele, abriu mão de um monte de coisa, estou pegando fogo, agora vem o ministério, agora vem a manifestação. Fala, Lia, agora você vai servir naquilo que você não queria. A empolgação fica de lado. E aí Jacó decide se vai largar Lia e vai embora porque se sentiu enganado, ou se ele vai servir mais 7 para ter acesso à amada. É nisso que consiste o amor. Não é naquela empolgação. Por isso que Jesus, no Novo Testamento, os apóstolos, principalmente Paulo, João fala muito, começam a dar sinais do amor. Ele fala, se você ama, um sinal é que você obedece os meus mandamentos. Se você ama, um sinal disso é que você não consegue ver um irmão seu passando necessidade. São sinais, anotem os sinais e vão captando se tem amor. É quando passa o primeiro período de empolgação, de ajudar, de cuidar, de ofertar, de me doar, de ir para as vigílias. E eu estou cansado já e não acontece nada. Eu olho para minha casa e as coisas não mudam. Eu estou cansado e falo, Deus, cadê a Raquel? E Deus fala, não, agora ainda tem Lia. É Lia que você vai levar. E agora a gente vai descobrir se você é mesmo apaixonado por Raquel. Porque você vai trabalhar
tendo Lia como esposa para poder ter acesso àquilo. Jesus está falando assim: agora a gente vai descobrir se você realmente me ama e quer mesmo me conquistar e me conquistar dentro de você. É quando você tem que negar a empolgação foi embora e você começa a ter que negar a tua vontade e a tua expectativa para se colocar debaixo do mandamento. Agora a gente vai descobrir isso. E Jacó fala: tá bom. E ele trabalha mais 7 anos. E aí ele recebe Raquel. E quando ele recebe Raquel, ele está com a família, o salário dele é mudado 10 vezes. Os 10 mandamentos são tacados em cima dele. E ele fica em paz, e ele vive aquilo. Ele não manda Lia embora quando Raquel chega. A diferença é que agora a descendência dele é gerada pelas duas. É gerado por mandamentos e por natureza e por amor. As duas coisas fazem parte da descendência dele. Mas é nisso que nós somos provados pelo Senhor. Se quando passa aquele período de empolgação, porque você receber algo, e ele fala: agora é que você vai começar a trabalhar. Porque até então você estava vivendo de uma carga que o Senhor dá no começo da nossa caminhada, para que a gente possa conhecê-lo e descobri-lo. O Senhor sempre paga a amostra grátis para a gente. Ele patrocina para que a gente vá lá e o conheça e o experimente e descubra como é bom. Ele fala: mas se eu te colocasse nesse lugar, você não teria autoridade quando entrasse. Se eu te libero para entrar em Jericó, sem ter passado pelo período de submissão, pelo período de circuncisão e de obediência, você ia chegar lá e ia morrer, porque não tem autoridade. Israel não é gerado por uma promessa de Deus. Jacó não é gerado, Israel, querido, não é gerado, Jacó não é transformado em Israel simplesmente porque Deus prometeu. É porque o Senhor coloca diante dele as duas alianças e fala: está aí. Você não tem que se apaixonar pela lei, você tem que se apaixonar pelo Cristo. Mas você só vai ter acesso a Ele dentro de você quando você submeter a lei. Mas é preciso sair desse lugar, porque o Senhor nos leva para dentro do deserto, mas Ele não me leva para morrer nesse lugar, nem para morar nesse lugar. É para sair, é só um tempo de passagem. O problema é que muitos de nós ficam morando no deserto, uma vida de deserto. E na vida de deserto, aqueles homens que saíram do Egito e morreram, viveram e morreram no deserto, tem comida, tem o que calçar, tem o que vestir, tem proteção, você não é tocado, você não vai morrer, fique em paz. Você só vai cansar e não vai entrar naquilo que o Senhor falou. Só isso. Vai cansar, vai se desgastar, vai se desfazer pelo caminho. Quando a Bíblia fala sobre isso, é como se aqueles homens fossem se desgastando em cima daquela areia, debaixo daquela nuvem, se corroendo, largando pó naquela terra, até acabar. Morre, não deixa nome sobre a face da terra. Isso é viver nesse lugar de vai e volta, vai e volta. Que pode pregar, pode ministrar, pode cantar, pode tocar, pode profetizar, pode fazer o que for. E faz, como Apolo fazia. Só que o batismo de João, querido, esse lugar que o Senhor nos traz, essa possibilidade de recomeçar, ela é só um caminho, ela é só um ponto para que eu possa chegar de uma vez nesse lugar que o Senhor tem, que é negar essa bendita natureza. Isso é Paulo falando da própria carne, falando: maldito esse corpo que eu carrego. O problema é que a maioria de nós não tem a capacidade de falar: maldito isso que eu carrego, e a gente diz: bendito isso, e errada está a lei, e vive as consequências daquilo como se fosse natureza, como eu vivia. Você não sabe o que era para você ser, esse é o problema. Você desconhece o projeto que o Senhor tem para você, o que Ele desenhou quando Ele te soprou, porque Ele te soprou perfeito do céu, como é a manifestação da aliança de amor. A forma manifesta na terra vem corrompida. Um Jacó governante dentro do ventre, mas quando vem para fora vem um enganador, até que ele passa por um processo e se torna Israel. Isso somos eu e você.
perfeitos no céu, soprados em um corpo que se manifesta imperfeito agora, mas que depois da transformação manifesta o que era para ser. Isso é o que o Senhor tem para nós. Um Cristo que manifesta amor, depois é morto, e quando ele volta, volta com um corpo glorificado, sendo o governo que era para ser. Mas ele só entra nesse lugar de governo que era para ser, porque ele se coloca debaixo de obediência, e aprende obediência através de sofrimento. Ninguém vai aprender o que é obediência sem sofrimento. Esse é o problema, porque quando o sofrimento começa a vir sobre você por causa da obediência, você repele ele. Porque eu não quero sofrer, porque sofrimento não vem de Deus, porque eu não gosto de sofrer, eu não aprendi a sofrer, minha mãe não me ensinou a sofrer. Então quando o sofrimento vem, eu lanço isso fora. Por isso você não sabe o que é obediência, você luta contra isso. Isso não tem cara de Deus pra gente. Pode ter aqui dentro, aqui eu posso saber, porque está escrito, mas a minha natureza não reconhece isso. E é a hora que o Senhor fala, mas deixa eu entender, eu não disse para você que ia trocar a tua natureza, por que você está defendendo ela como juiz? Por que você permite que a sua natureza seja juiz sobre a tua vida? Por que você permite que o que você está com vontade de fazer seja o juiz sobre a tua vida? Porque a Catarina é um bebê. Na idade dela, se eu deixar ela escolher o que ela quer, ela só quer o que eu estou comendo. Ela não quer a babinha dela. Já na idade dela. Se eu deixar a Helena escolher o que ela quer, ela não quer o que é bom para ela. Qual é a diferença? A Helena é criança. Ela se submete à minha voz. Eu não tenho que prender a Helena. Eu falo, coma. Eu saio, eu falo, não vou nem, eu já falei, eu não vou falar de novo. E eu saio, quando eu volto, ela está lá, mas ela come. Por que a Helena faz isso? Porque ela nasceu. Ela não conhece não andar debaixo desse governo. Ela desconhece um caminho contrário a me obedecer. Ela não conhece uma porta que não seja obedecer ao caminho. Então aquilo que está sendo colocado na boca dela vai gerar dentro dela o corpo, o crescimento que ela precisa. E lá na frente vai ser natural para ela repetir a mesma coisa nos filhos. Por que a gente não consegue então? Porque não nasceu de novo. A gente imagina que nascer de novo é um processo espiritual. Aceitei Jesus, nasci de novo, pronto, nasci de novo. Não, nascer de novo não é isso. Nascer de novo é voltar a ser criança, é voltar a ser bebê. Nascer de novo é viver o nascimento. Nascer de novo é confessar, eu não sei fazer. E hoje pode ser que você já saiba, você já passou desse período lá atrás e foi crescendo. E hoje você já consegue discernir. E hoje quando o feijão é colocado na mesa, você come naturalmente. Já não é mais empurrando, eu não quero feijão. Mas ninguém vai entrar nesse lugar. Ninguém pode ver o reino do céu se não for como uma criança. Você não pode vislumbrar esse lugar se não me colocar no lugar de criança. Mas a gente insiste em lutar contra isso baseado em fé. Eu creio em Deus. Fala, sim, eu sei que você crê em mim. Mas eu te dei conhecimentos para que você lesse, praticasse e conseguisse identificar o que está fazendo e o que não está. Se você rejeita isso para ficar andando em cima da fé, na verdade o que você está vivendo é idolatria. Usando a fé para vivificar a tua natureza como juiz, como rei, como senhor. E esperando um resultado em função do serviço que você presta. Uma das primeiras coisas que mudam na tua natureza, querido, é que na lei... Por isso que a lei era figura, era temporário. E quando a gente acha que a natureza vai me livrar da lei, muito pelo contrário. A natureza do Senhor, quando é gerada em mim e você, ela potencializa a lei. O que é que alguém tinha como lei? E a Bíblia fala muito sobre isso. O que é que se entregava para o Senhor na lei? O que? Pode falar alguém. Uma coisa básica, primícia. O primeiro filho consagra ao Senhor, o primeiro animal, o primeiro do que nascia, primícia. Então na lei eu entrego o primeiro. Na lei eu entrego o melhor, o maior. Tudo isso está na lei. Então, eu começo a me basear que então eu tenho que dar o primeiro, eu tenho que dar o melhor. E não é assim quando você aceita Jesus?
Dou o primeiro, eu fico empolgado. Olha, esse mês eu quero dar 2 vezes o dízimo. Não, esse mês eu quero... Sabe o que acontece na graça? Você não dá o primeiro filho, você dá a madre. Você dá o ventre. Na graça, querido, ele não tem o primeiro, ele tem o ventre. Na graça, todos são dele. Porque a natureza está aqui agora. Na graça, ele não recebe o resultado do meu serviço, ele recebe o meu corpo. Por isso que Jesus diz, eu não vim arrancar a lei. O problema é que enquanto eu estou vivendo na lei, eu entendo que dar o primeiro é um tempo que eu tenho que dar, até que eu vou ser livre. Ele fala, a tua cabeça está distorcida. Eu quero ter o ventre, eu não quero o primeiro fruto. Só que se eu falo para você que eu quero ter o ventre, você não tem capacidade de entender o que é dar o ventre. Por isso que eu falo, se submeta a me entregar o primeiro fruto e eu te transformo. E lá na frente você não vai mais precisar ficar fazendo aquela continha medíocre de 10% do que eu recebi. Lá na frente tua natureza vai ser minha, filho. Tua conta vai ser minha. Tudo que é teu vai ser meu. Lá na frente você não vai ter que ler. Se eu não estou cuidando do pobre, eu não amo. Dentro de você grita. Você pode pegar sua Bíblia e jogar pela janela. Porque tem um espírito colocado dentro de você. Isso era a igreja de Atos. Por isso que a minha referência não é Lutero. Minha referência não é reforma. Minha referência é a igreja de Atos. Lutero foi uma reforma. Só que o foco de uma reforma é restabelecer a casa. E a casa foi criada em Atos e não em Lutero. O que aconteceu na rua Azusa, quando o Espírito Santo se manifestou, também não é o princípio da minha fé. A minha fé é a igreja de Atos. O que aconteceu em 1910, o que aconteceu na rua Azusa foi só a manifestação de algo que estava morto, para nos levar de volta lá no começo. Só que se você não se estabelece no princípio das coisas, você tem igrejas legalistas. Todas as igrejas que começaram na reforma de Lutero são igrejas frias, baseadas em conhecimento, todas elas frias, e quem conhece, e presbitério, e isso, e reverendo, e tal. Por quê? Porque elas se fundamentaram em alguém que pregou leis numa parede. O propósito daquele homem nunca foi começar nada, foi apontar para a igreja de Atos. Lutero não queria começar nada ali, ele queria falar, gente, a igreja de Atos, a gente precisa voltar para lá. E ele escreveu coisas, pessoas agarraram aquelas coisas e falaram, vamos começar um negócio aqui. O princípio deles é conhecimento. Quando aquele homem, Seymour, aquele pastor começou aquilo na rua Azusa, ele não queria começar nada, ele falou, isso aqui é o que Atos estava falando, e as igrejas começaram ali, são aquelas que pulam, correm, gritam, falam em línguas o culto inteiro, e não entendem nada, não tem conhecimento nenhum, porque para eles, aqueles daquela que começou na reforma, é um bando de frio, que não conhece poder, fala bonito e não conhece nada. A gente aqui tem o fogo. E os daqui falam, bando de ignorante correndo dentro da igreja. Quem está certo? Ninguém está certo. Porque o certo é a igreja de Atos. Aquela é a igreja criada por Jesus. Então na lei, os ignorantes correm para a igreja pentecostal. E os sábios correm para as igrejas tradicionais. E todo mundo se matando para conseguir manifestar. E nenhum deles consegue manifestar o reino. Porque o modelo do reino foi entregue para a igreja de Atos. Uma igreja que se submete a processos. Que tem uma natureza gerada em si. Na lei, querido, você quer oferecer ao Senhor o melhor que você tem. Na lei você quer oferecer o fruto do trabalho. O Senhor não quer o fruto do trabalho, Ele quer o corpo. Ele quer você, Ele não quer o que você faz. Só que na lei, eu entrego do que eu faço. Porque está escrito mesmo. Diligente nas escrituras. Só que isso é um período. Tem que ser por um período. Quando eu olho para o povo no deserto, na minha cabeça eu vejo quase que um funil. E como se Josué fosse uma roleta. O povo vai passando e vai sendo sangrado. Passa um por um. Depois de todo esse tempo de obediência, passa um por um. É como se fosse um filtro. Passa um por um, senão não entra. E eu não estou falando aqui de uma pessoa fazendo isso. Eu estou falando da necessidade de dor, de sangrar para entrar nesse lugar. Vai doer e vai sangrar.
Você imagina que tinha gente nessa fila, e a hora que eu vi o da frente gritando, primeiro que você imagina quanto tempo levou para Josué circuncidar milhares e milhares e milhares de homens. Quantos meses levou? Eu imagino que se eu estou nessa fila, a hora que está chegando minha vez, eu vou mais para trás. Ah, mas eu vou, isso dói demais. E vai, tudo bem, que aí indo para trás vai indo. Mas vai ter que passar. Tudo bem, não, mas hoje não, aí também passou do limite, aí você volta para trás. Tudo bem, mas se não passar, não vai. Vai acontecer, antes de eu colocar a mão em Raquel, a mão parar na minha frente e falar, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ah não, mas eu já trabalhei aquele período, você falou que era aquele e tal. Eu sei, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Não, mas vamos começar então semana que vem. Você que sabe, são 7 anos. Só que vai demorar mais 7. Você que sabe. Não, eu não quero hoje, eu não quero desse jeito. Tá difícil. Não, tô com cabeça para isso. Tudo bem. São 7 anos, você entendeu? Então tá bom. Começa quando quiser. Você entende que é loucura? Graças a Deus que eu não era apaixonado pela minha ansiedade. O problema é que nós somos apaixonados por outros erros que nós temos. Porque tem orgulho, tem vaidade, tem uma série de coisas. Quando ouvires a voz do Espírito Santo, não cale, não negue. O que Deus está dizendo com isso? Está dizendo que eu sou capaz de calar o Espírito. Sabe outro sinal de que você está vivendo na lei? Você vive na expectativa de uma recompensa. Sabe o que a graça gera em mim, querido? A lei gera recompensa pelo que eu faço. Porque a lei promete recompensa. Então eu vivo constante expectativa de recompensa por algo que eu estou fazendo. Ainda que eu não confesso com a minha boca. Mas dentro de mim está acontecendo isso. A graça, querido, eu me movo por gratidão pelo que Ele fez. Por isso que identidade está intimamente ligado por isso. Porque quando eu entendo e reconheço o que está sendo feito, e isso só é possível quando eu nego a passada. Só quando eu entendo e reconheço o que está sendo feito, eu consigo me dar conta do que eu estou recebendo. E isso gera uma gratidão que eu não tenho coragem de pedir mais nada. Tem uma coisa, ontem pela 4ª vez, e eu tenho procurado ler mais o Novo Testamento esses dias, e pela 4ª vez eu passei na Bíblia uma frase escrita, o Senhor acabou de me falar dela de novo. E a primeira vez que eu li, eu falei assim, mas nunca que isso aqui não sai da boca de um pastor, né? Eu li, é algo direto, falei, mas isso aqui não sai da boca de um pastor. Ninguém fala isso por si mesmo. Ontem pela 4ª vez eu li essa frase, que ela está grifada na minha Bíblia. E o Senhor falou comigo. E agora Ele me trouxe de novo essa frase e eu vou falar ela para vocês. Eu não lembro o livro, acho que é Gálatas, que fala assim: aquele que é instruído na palavra, compartilhe os seus bens com aquele que o instrui. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, isso é muito radical. Isso é muito extremo. A Bíblia está dizendo assim, eu te ensino, compartilhe os seus bens comigo. É isso que está escrito. E tem mais de um lugar na Bíblia falando isso. Por isso que eu disse, isso não é o que o próprio pastor fala. E quando eu li isso, e agora eu estava falando isso, o Senhor me trouxe de novo essa frase. Isso é um lugar extremo para se viver. Quando é que eu consigo chegar nesse lugar extremo? Porque para chegar nesse lugar eu passei por muitos outros de crescimento. Quando eu consigo entender quem eu sou. E não é entender quem eu sou no sentido da minha identidade, é no sentido da minha podridão. Só quando eu consigo entender o meu total demérito diante de Deus, eu consigo entregar a minha vida a Ele. Porque eu consigo reconhecer, eu não sou nada, eu não era nada, eu estava condenado à morte. O Senhor morreu por mim e me resgatou. Quem sou eu para estar com Ele, esperando que Ele faça algo por mim? Isso é viver graça. É entrar num lugar em que eu descubro a minha natureza de uma forma. Quando os meus olhos são abertos, eu falo, ai de mim que sou perecendo, porque eu sou impuro. Ali em Isaías 6,
é onde Isaías sai de um lugar de Apolo. É onde ele está enfiando o dedo na cara de todo mundo, diligentemente, conhecendo palavra e profetizando. De repente ele tem um encontro com o Senhor. Ele fala: eu é que sou o sujo da história, eu não mereço nem estar aqui. E a partir dali ele se entrega para o Senhor. Só quem tem noção do que é, consegue ser grato por aquilo que está recebendo. O problema é que a gente acha que é merecedor. A gente acha que merece. Então às vezes eu saio da igreja, eu falo para o Senhor, eu falo: está de brincadeira, Deus. Hoje menos, mas no começo eu falava muito. Eu tenho 2 meninas em casa. Eu tenho a obrigação de criar essas meninas, de aturar o que elas fazem. Eu tenho responsabilidade. Então aguentar o pouco que elas me desafiam, pouca desonra delas, e elas não me desonram, mas enfim, eu até entendo. Agora eu pego um bando de marmanjo, que eu não tenho obrigação nenhuma em cima deles, que eu cuido das tuas ovelhas porque eu te amo. Eu não precisaria tocar na vida deles. Eles que morram se quiserem, mas eu vou lá cuidar deles, ainda tem que ouvir desaforo. Será que eles têm noção, Senhor, que eu não tinha obrigação nenhuma de fazer nada por eles? Mas eles ainda acham que tem direito de brigar e de enfiar o dedo na cara. Sabe por que eles acham que tem direito, Senhor? Porque eles não entenderam que não são nada, que é graça. Eles não entendem, Pai, que eu estou fazendo um favor para a vida deles. Como é que eles vão entender que o Senhor fez favor? Se eles não conseguem entender isso no nível da carne, que é um favor alguém sair de casa para cuidar dele, como é que eu vou entender que o que Deus fez é graça? Eu não vou entender nunca. E eu me acho merecedor diante dele, porque eu não matei a minha natureza, e a minha natureza continua exigindo pagamento pelo meu serviço. A minha natureza continua exigindo parabéns pelo serviço. Então quando não vem o parabéns e vem uma correção, eu ainda falo: é um ingrato. Eu estou aqui servindo ele, trabalhando para ele. Não é para mim não. Tem alguma coisa errada. Não é para mim. É para o Senhor. Mas você percebeu que estamos vivendo na lei? Por isso eu me acho merecedor. Eu não entendi que minha vida era uma desgraça. Eu não tenho consciência disso ainda. Eu me acho merecedor. Eu estou vivendo debaixo da lei. Por isso eu não consigo vencer o pecado na minha vida. Por isso eu não consigo destruir as cadeias que me prendem. Por isso eu não consigo ser grato, nem a Deus, quanto mais as pessoas ao meu redor. Por isso eu não consigo dar o que é de direito a cada um dos que estão ao meu redor, porque eu sou o primeiro que tenho direito, porque eu sou um filho de Abraão, cumpridor da lei. E eu vou lá falar com Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Por mero acaso. Porque desde pequeno eu sou cumpridor da lei. Senhor, o que farei para receber a vida eterna? Não, cumpra todas as leis, faz isso, eu faço isso desde pequeno, Senhor, eu faço tudo. Você fala: então, larga tudo. Porque o que eu quero é você, não o que você fez até agora. E você fala: não, eu sou capaz de dar tudo o que eu faço, eu não sou capaz de me entregar. É algo tão sutil, tão pequeno, mas isso nos prende de uma forma, e a gente vai vivendo com Deus, servindo a Deus, sem ter se entregado para Deus. E eu falo: tudo bem, vamos lá, vamos andando. Está ali na frente, Canaã está ali na frente, teu propósito está ali na frente. Quem determina o tempo que você vai passar no deserto é você. Porque esse é um lugar para a natureza. Isso não é um lugar para serviço. Isso é um lugar para a natureza. O reino de Deus não é um lugar de serviço. É um lugar de naturezas que são geradas. Para alguns vai ser mais difícil. Na verdade, o preço é o mesmo para todo mundo. A dificuldade talvez é porque em alguns o processo começou muito antes, em outros começou agora. Em alguns a forma que te foi dada pelos pais complica um pouco mais para se livrar depois. Mas para todo mundo, todos terão que ter a natureza transformada. Porque isso é um lugar espiritual, querido. Eu, como pastor, como pai, posso até te dar chaves para entrar em lugares,
te convidar a assumir coisas e posições. Você vai entrar e não vai conseguir fazer nada, a coisa não vai andar, não vai fluir. Porque esse é um lugar de natureza. O espiritual, o Satanás, ele não respeita essas coisas. Satanás respeitava Davi, não o rei. Ele respeitava o tocadorzinho lá, o tangente de harpa, e não respeitava o próprio rei. Porque não tem a ver com posição. Tem a ver com níveis espirituais que o Senhor colocou. E diante dos olhos do Senhor, o rei já era Davi. Embora quem estivesse no lugar era Saul. A manifestação de Davi como rei vem depois que ele se submete a processos. Vem depois que Davi se submete até ao próprio rei corrupto. Por que para Davi era tão fácil chamar o homem corrupto que queria matar ele de meu Senhor e meu Pai? Ele aprendeu com o pai dele. Ele aprendeu com o pai dele essas coisas. Facilitou muito a vida dele. Jacó aprendeu com a mãe a corromper. Dificultou a vida dele, mas não me importa. Os dois se submeteram ao processo. Por isso entraram. Se você não começar a identificar na tua vida o que não é você e o que é o sintoma da tua doença, e continuar defendendo o sintoma da tua doença como traço da tua personalidade, aí que não tem mais jeito, porque nenhum remédio você toma mais. E aí você fica buscando o Senhor cada vez que o pecado se manifesta de novo. E aí você alivia a tua consciência porque pediu perdão para o Senhor, porque voltou a orar mais um pouquinho. Não, essa semana eu vou pegar, vou jejuar, vou orar. É sempre assim, né? E eu não estou falando de revelação, não. É tão óbvio isso. Você toma um tombo, fica um tempo constrangido, depois volta para o Senhor, eu vou orar mais um pouco. Mas eu não sou legalista, eu não vou fazer só por causa disso. Mas passa 2, 3 dias, não, eu vou orar, vou jejuar, agora eu vou. É tudo empolgação, tudo é emoção, tudo é alma. Mas tudo bem, vou orar mais. E aí eu estou oferecendo o serviço de novo, estou aqui fazendo o serviço para dar para Ele, e dou o serviço, e aí eu começo a rasgar minha alma para dar o serviço, mas eu acho que estou no Espírito, estou fazendo isso. Mas e o Senhor vem, Ele vem mesmo, Ele vinha com Apolo falando, porque a autoridade está na palavra, até que eu caio de novo, e me envergonho de novo. Aí eu volto para o batismo de João, peço perdão de novo. E esse ciclo não acaba nunca. Nunca eu não saio desse lugar. Porque ele vai, querido, de novo. Lembra da história do prato de feijão? Você que está vivendo esse período de ativo, não, agora vai. Deixa eu te contar uma coisa. O Senhor está preparando aquela mesma faca para você. Sabe aquele lugar que você foi cortado, e aqui nesse lugar você foi cortado por mim, ou por alguma situação? Aquele lugar que te fez... A faca está sendo preparada, viu? Você só não sabe quando, porque ele vai te pegar de surpresa. Ele pega de surpresa de propósito, que não é para você se preparar. Ele quer te pegar na tua reação, para você descobrir quem você é. Ela está sendo preparada. Aguarde. Você pode ter voltado na fila, deixou um pouquinho mais para trás. Eu vou no banheiro, porque não esquenta, a faquinha está sendo preparada. Daqui a poucos dias, daqui a poucos meses, você vai se dar de frente com ela de novo. E a hora que você vai ranger o dente e escolher, volto para aquele lugar de novo, eu falo, corte de uma vez. Porque você não foi feito para viver nesse lugar de deserto. Eu não fui, nós não fomos. A lei é só para um tempo. A lei é só para um processo. A lei só existe para me proteger do pecado que ainda habita em mim, de uma natureza que não foi transformada. É só para isso. Ela não é moradia para crente. Ela é só para me proteger. Ela é só para eu saber, eu estou com vontade de fazer isso, mas está escrito que não. Então eu não vou fazer. Mas vai chegar o dia, em nome de Jesus, que eu não vou precisar nem ler, eu não vou ter vontade de fazer. Vai chegar o dia que o Senhor vai falar assim para mim, faz tudo que tiver no teu coração. Faz tudo que você tiver com vontade, porque sou eu que estou aí dentro. Tem que chegar esse dia. E mesmo nesse dia não significa que você não vai pecar. Significa que a graça entrou em você e até o que é errado você também discerne e tem a escolha de fazer. Esse dia tem que chegar para todo mundo. Você ouvir da boca do Senhor, vai e fazes conforme está no teu coração. Mas antes disso tem, vai e obedece à lei. Você pode ler a Bíblia quando você quiser, querido. Você não vai começar a ter revelação porque você lê a Bíblia.
A revelação acontece quando Cristo entra dentro de mim e Ele se revela dentro de mim. E quando eu leio a palavra, eu falo, é isso que o meu Pai quis dizer quando Ele falou isso. Não é o que está escrito. Isso é revelação. Revelação não é fazer conexão e conjuntura dentro da palavra. Revelação é quando eu leio assim, e o Senhor falou para eu pegar a chave que está na segunda gaveta. Se eu te disser assim, pegue a chave que está na segunda gaveta, você sabe do que eu estou falando? Não, minha filha sabe. Ela anda assim comigo, ela conhece a segunda gaveta, ela sabe do que eu estou falando. Isso é revelação da palavra. Quando você lê, você fala, eu sei o que o Senhor quis dizer com isso. Eu convivo com Ele, Ele está dentro de mim. Nós somos íntimos no Espírito. Isso é revelação. É entender o meu Pai. Isso é a tua filha, quando olha para a tua cara, ela já sabe como está a coisa. Isso é a Bel, olhando ontem para mim, falou, voltou. Ela olhou e falou, voltou. Ela sabe, porque ela é íntima, ela é uma comigo. Não precisa da lei. Lá em casa não precisa da lei. Na tua casa não precisa da lei. Porque vocês são um. O propósito é que sejamos um. Que a aliança com Raquel seja estabelecida. E Lia não é mandada embora. Porque ela faz parte, ela é a mais velha, ela está na casa. Mas Agar é mandada embora. Porque filho de escravidão não fica comigo. Filho de serviço sim faz parte. Filho da escrava não. E o problema é que nós estamos querendo entrar nesse lugar com filhos de escrava. Aquilo que é a escravidão que habita dentro de nós ainda está gerando, a gente quer entrar com ela e o Senhor fala, de modo algum o filho da escrava vai herdar com o filho da livre. De modo algum. A gente precisa separar serviço de escravidão. O serviço eu faço por amor, eu faço por necessidade. Escravidão é outra coisa. Escravidão é não conseguir me livrar daquilo que eu descobri que é errado. Por isso que antes da lei não tinha condenação, porque eu não sabia que era errado. Agora eu sei. E se eu não consigo me livrar, isso só mostra, eu sou escravo. Senhor, eu sou escravo, me libera de mim. Me liberta da minha escravidão, Senhor. Porque eu quero te servir por amor. Eu quero me escravizar, ô Senhor, eu quero ser um escravo por amor, e não pela minha carne corrompida. Todos nós começamos na lei. Todos. Mas tem que acontecer a transição. Que ela não acontece no espírito. A nuvem é um ato espiritual, a coluna de fogo, tudo. A circuncisão, a natureza ser gerada, ela vai doer na carne. Ela vai sangrar na carne, ela vai negar a carne. Todos aqui têm muita maturidade no Espírito, todos aqui já ouviram falar muito de Espírito, já viram manifestações. Deixa eu te falar, deixa tudo isso de lado, é na carne. É a hora que aquela faca voltar apontada para você, de novo, no mesmo ponto, na mesma situação. Lembra aquela situação de 1 ano atrás, 2, 3, que o Senhor falou, esse é o ponto? Aquela ela tem que voltar. Ela vai voltar. A lei não é uma invenção, ela é a manifestação da natureza do Senhor, querendo te levar para um outro lugar, para um novo ponto. Sem ficar montando barraquinha no deserto, estabelecendo ministério no deserto, estabelecendo casa. Não é esse o propósito do Senhor. Fica de pé, querido. Talvez você precise transicionar desse lugar. Sair do lugar da lei. O lugar da lei cansa, gera frustração, porque a recompensa não vem. Mas você quer acessar Raquel, querido? Trabalha de novo. Mas é injusto, esse homem é corrupto, ele é enganador. Não interessa, você não ama Raquel? É por Raquel que você está fazendo isso, não é por Labão. Essa não é a casa que tua mãe te mandou? Não é para lá que ela falou, entra lá? É lá. É lá debaixo do governo daquela casa. Não é por Raquel que você está fazendo isso? Raquel vale tudo isso? Você ama ela tanto assim? Amo, então faça. Então sirva por ela. Nisso você vai conhecer o tamanho do teu amor por Jesus.
em se submeter a mais um período servindo. Aí você sai dali, Israel. Alguém que sai roubando do irmão, volta mandando presentes para o irmão e falando: fica com tudo, você tem direito. Eu já conquistei o que eu queria. Eu fui para aquele lugar, e quando eu cheguei naquele lugar, eu era apaixonado naquela mulher. Eu queria primogenitura, eu queria a promessa, eu queria ser primogênito. Agora que eu voltei, eu conheci Raquel. Ele está falando para Esaú: pode ficar com tudo. E ele abraça Raquel e fala: eu tenho ela, pode ficar com tudo. Quando você entrar nesse lugar, você fala: Senhor, pode ficar com o ministério, pode ficar com tudo. Eu descobri Jesus, eu sou apaixonado por Ele, por mim pode levar tudo. Eu não quero nem viajar, Senhor, não quero nada, fica com tudo, Pai. Eu fui para lá querendo esse lugar grande de primogênito, mas depois que eu descobri a aliança, depois de todo o trabalho, o quanto eu amo essa mulher. Esaú, pode ficar com tudo. Deus nem precisa me dar ministério, eu te amo tanto, Senhor. É tão, o que o Senhor colocou, essa aliança que o Senhor me deu de amor, ela é tão sublime que pode ficar com todo o resto, Deus. Isso é Israel. Isso gera 12 tribos de governo que governam sobre a terra até hoje. Essa transição tem que acontecer. Ou você vai ficar enganando e sendo enganado dentro da casa de Labão. Trabalha um pouquinho e vai embora. E sabe o que é pior? Você está carregando Lia. Antes pelo menos você era livre para escolher a aliança. Agora você ainda tem Lia carregando debaixo do braço. Responsabilidade. Como é que eu mando essa mulher embora agora? Como é que eu peco de novo agora, se eu sei que é errado? Agora é pior, você apanha dos dois lados. Um livro de lei sobre as costas. Porque era para ser só um período rápido, curto, entre a ignorância e a natureza. Só um período de obediência. Só um pequeno período de obediência. E passa disso e entra no outro. Mas eu fico brincando e brigando e lutando. Eu falei: então fica aí 50 anos brigando com Lia. Larga a Lia, volta para Lia. Larga a Lia, volta para Lia. E Raquel está lá. E você não entra nela. Enquanto não se apossar da mais velha. Enquanto não gerar filhos com ela. Enquanto não servir. Enquanto não submeter a casa de Labão, você não entra na aliança de amor. E nunca vai experimentar aquilo que você ouve os outros falando: eu te amo mais do que tudo, Senhor. Eu entregaria tudo pelo Senhor. Deus, o Senhor é o meu bem mais precioso. Não descobre o que é isso. Não entra, porque isso é natureza. Na lei Deus não pedia amor das pessoas, Ele pedia obediência. Se você obedecer, eu vou gerar amor em você. Se você servir, isso vai entrar em você. Talvez hoje você precise se jogar diante do Senhor. Fala: Senhor, eu preciso transicionar isso. Eu preciso me colocar debaixo de Áquila e Priscila e falar: então me ensine a sair desse lugar. Me ajudem a sair desse lugar. A dar o próximo passo, Senhor. Não quero ficar patinando nisso, períodos e períodos ao longo da vida, servindo e cansando, servindo e cansando, servindo e cansando. Se você quiser vir aqui à frente, querido, você pode sair do teu lugar, a gente vai orar. Nós precisamos sair desse deserto, nós precisamos abandonar esse lugar de serviço ao Senhor que não gera natureza. Esse lugar que não nos transforma, que cansa, que gera frustração o tempo todo. Esse lugar em que a gente está brigando para dar fruto enquanto o Senhor queria nosso ventre. Em que a gente fica analisando com peso na consciência: o quanto eu orei essa semana, eu orei pouco, nossa, Senhor, me perdoa, semana que vem eu vou compensar. Sabe o que é isso? Isso é legalismo puro. O Senhor quer a minha natureza, Ele não quer esse peso sobre mim. Ele quer que eu saiba onde Ele está, qual é o lugar que Ele está, que eu volte para esse lugar, que não tenha peso, que não tenha cobrança nesse relacionamento. Que eu seja responsável com a aliança que eu entrei. Que é só assim que você vai gerar filhos, querido. Só assim que os frutos vão acontecer na tua casa, nos lugares que você está. Eu já contei para vocês quando eu me revoltei com o negócio da bandeira dos homossexuais. Comecei a ficar com raiva em casa. Eu falei: essa bandeira é minha. Isso é a aliança de amor de Jesus. E esse povo pegando. E o Senhor falou: sim. Porque a igreja apresentou o livro de leis para eles e nunca apresentou a aliança de amor. Eles conhecem um livro com faça, não faça, faça, não faça. Eles nunca conheceram o amor, porque vocês não apresentaram. Por isso eles corromperam, pegaram aquilo para eles, porque não é de vocês.
Vocês não têm uma bandeira de amor, vocês têm um livro cheio de pode, não pode, pode, não pode. Já que vocês não usam, o diabo pegou para ele. E vai você colocar uma bandeira colorida na porta da tua casa hoje, você é gay. Não, não sou, eu sou cristão. Você está louco? Virou deles. Eles se apossaram, o pecado se apossou. Porque a igreja vive num ambiente de lei, de mandamento. Não conhecem o amor de Jesus. Conhece o pode e não pode, pode e não pode. Porque a igreja conhece pode e não pode, pode e não pode. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor nos visite no íntimo, Senhor. Que o Senhor visite os teus filhos no íntimo, Senhor. Que o Senhor traduza de forma prática, Pai, no interior dos teus filhos. Que nós paremos, Pai, de espiritualizar as atitudes que a gente precisa ter. Que a gente pare de andar na nossa emoção, Senhor. No que está sentindo que Deus está comigo, está sentindo que Deus não está, estou sentindo que Deus me aprova. O que me aprova, a certeza do que me aprova, Senhor, é a palavra, a espada que separa a alma de espírito. Que a gente passe a ir na palavra para entender o que a gente tem que fazer e saia desse lugar, Senhor, de ficar sentindo o que tem que fazer. O Senhor me ama porque disse que me ama na palavra e não porque eu estou sentindo. O Senhor que segunda-feira estava lá chapando comigo é o mesmo que está do meu lado hoje. Quando eu estou cansado, irritado, está no mesmo lugar. Que a gente amadureça, para de ser como um menino andando em sentimento, em emoção, e se entregue a obedecer, Senhor, e submeta a faca que o Senhor coloca diante de nós, Pai. Que a gente possa de uma vez por todas ter natureza dentro de nós, sair desse lugar de batismo de João, de constantemente ter de ser lavado e lavado e lavado. Que não apenas a lavagem pela água venha sobre nós, Senhor, mas um batismo de sangue venha sobre nós. Que pela água e pelo sangue a gente entre nesse lugar, Senhor. Pela água da obediência à Tua palavra, mas pelo sangue do novo nascimento também, Senhor. Pelo sangue da circuncisão. Em nome do Senhor Jesus, nos conduz a esse lugar, Senhor, de responsabilidade em Te obedecer. Responsabilidade em colocar as coisas em ordem, Pai amado. Nós que pedimos para ser tratados pelo Senhor como maduros, como adultos, que a gente assuma esse lugar, de andar como adultos e maduros, fazendo o que tem que fazer, cumprindo o que tem que cumprir, Senhor, deixando as nossas emoções de lado. Gera em nós, Senhor, o entendimento de gratidão pelo que o Senhor fez, Deus. Tira de nós, Senhor, esse sentido de cobrança e de murmuração, como se o Senhor fosse obrigado a fazer alguma coisa por nós, como se o Senhor nos devesse, como se alguém nos devesse alguma coisa, Senhor. A vida que o Senhor nos concede já é por graça, porque a gente era merecedor de morte pelo nosso pecado. Tudo é graça. O cuidado que o Senhor manda é graça, o recurso que o Senhor manda é graça, o pastor que o Senhor manda é graça, o Espírito é graça, tudo é graça, não é merecimento, Senhor. Gera isso em nós, Jesus. Gera esse entendimento em nós, Senhor. Na mente, não na alma. O saber e ser grato pelo que o Senhor fez, Jesus. Sabeis que o Senhor não morreu para me dar um ministério próspero. O Senhor morreu quando eu não merecia. E como preço, o Senhor quer que eu também, Senhor, me entregue por aqueles que não merecem, mas porque precisam. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre cada filho teu na igreja, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria que vocês orassem por nós, pela viagem.